No passo a passo de hoje, vamos aprender a bordar um raminho com uma única linha, trabalhando o ponto brasão de forma inclinada. Se você não conhece ainda o movimento do ponto brasão, vou deixar no link do card da descrição aqui para você dar uma olhadinha. Na realidade, é um pontinho corrente seguido de um pontinho reto. É muito simples de fazer, tá? E você vai aprender no passo a passo aqui comigo. Então, se você não me conhece, eu me chamo Renata Calado, seja muito bem-vindo ao canal Arte Paetê. Olha, se você está começando a bordar agora, é iniciante do bordado, tá no canal certo, porque eu explico muito bem, passo a passo, cada pontinho de bordado para você criar aí lindas obras na sua casa. Porque aqui no canal Arte Paetê, antigo canal Bordados Livres, quem já conhece sabe que tem uma playlist inteira com super aulas de bordado. Vou deixar também para você acessar aqui na descrição, tá? Bem legal para você estudar pontos de bordado. Por que eu mudei um pouquinho o canal? O nome Arte Paetê, porque entrou a jogada aí da lantejoula e do paetê para a gente bordar também. Então aqui você aprende não só pontos de bordado, como bordar com lantejoula e paetê, mas aprende como criar. Olha, como trabalhar criações através da linda arte de bordar. Então vamos à nossa aula, que o passo a passo está demais. Fique até o finalzinho, porque sempre tem dica até o final, tá? Vale a pena assistir o vídeo até o final. Bora para a aula! Primeira coisa que a gente tem que fazer é traçar as linhas paralelas, né? As linhas de referência para a gente poder bordar os raminhos. Tem duas formas de fazer. Você pode desenhar, como eu vou ensinar aqui, né? Ou desfiar. Se você souber desfiar o tecido de sacaria, pode desfiar, tá bom? É bem simples de fazer. Então vamos lá. Vou ensinar a vocês a desenhar a linha paralela. É muito tranquilo, tá? Eu já ensinei em outros pontos aqui, quem vê os vídeos do canal já deve saber, né? Fazer. Mas para quem tá aqui a primeira vez, eu vou mostrar agora. Com uma régua de centímetros, né? A gente vai trabalhar uma linha reta. Então, para a gente traçar uma linha paralela, a gente tem que ter uma linha reta de referência, tá? Aí você vai desfiar, né? A sua primeira linha. Depois, ou riscar, né? Como eu tô fazendo aqui. Depois que você tem sua linha de referência, aí você vai colocar a medida dessa paralela, tá? Então, nós vamos colocar, vou colocar aqui direitinho do zero para vocês entenderem. Bem legal. Ó, aqui eu posiciono o zero em cima da minha linha de referência e marco 1 centímetro, que é a distância que eu quero essa largura do meu raminho, tá? Tem 1 centímetro. Mais abaixo, num terceiro ponto dessa linha, marco novamente 1 centímetro. Mais abaixo, mais um pouquinho, marco novamente 1 centímetro. Então, nós temos 3 pontinhos aqui, né? Então, assim, ó, eu vou contar para vocês, né? Que é uma regrinha do desenho geométrico, ó. Por 2 pontos, né? Aqui, ó, por 2 pontos se consegue passar o quê? Uma linha reta, né? Ó, eu tenho 3 pontinhos, alinhei os 3 pontinhos, né? E passei uma linha reta, ó. Essa linha aqui tá paralela a essa. Tá bom? Aqui puxou um pouco o tecido na hora que eu risquei, né? Mas tranquilo, ó. Essa linha aqui e essa aqui são linhas de referência para o nosso bordado. Aí vai ficar manchado esse tecido? Não. Eu tô usando a canetinha, que chamam de caneta mágica, outros chamam de caneta fantasminha, né? Que sai no vapor do ferro, tá? No calor. Então, até vou deixar na descrição também o link dessa canetinha aqui para quem quiser olhar. Tem várias cores, tá? Para você olhar. Então, vamos lá. Agora para o nosso bordado. Vou usar a meada inteira, ou seja, com os 6 fios, né? Tô usando ela bem grossinha, tá? E vou dar ali um nozinho de costureira aqui na pontinha da nossa linha, ó, nozinho de costureira. E agora a gente já pode começar. Agora o segredinho, ó, pra mim, como que eu faço, tá?
Eu não começo o ponto de baixo para cima, tá? Eu faço o ponto ao contrário. Eu faço o raminho de cabeça para baixo. Então, por que eu começo a bordar de cabeça para baixo? Porque eu acho mais fácil trabalhar assim, tá? Agora, se você quiser começar de baixo para cima, é praticamente o mesmo esquema, tá? Só que eu gosto de bordar de cima para baixo. Então, como eu quero a base do meu raminho aqui, eu vou virar o tecido de ponta cabeça, né? E vou começar a bordar daqui para cá. Então, aqui tá o topo do raminho e aqui tá a base dele. Então, como é que a gente começa a bordar? Com um ponto corrente. Bem simples, gente. Saímos aqui, ó, da linha da direita, tá? Porque eu sou destra, daí, né, tenho a mão direita dominante, então vou começar aqui da direita, mas pode ser que você tenha necessidade de começar da esquerda, tá? Dependendo da mão que você trabalha, do jeito que você trabalha. O importante é você se sentir confortável, né? Na hora que estiver trabalhando. A folhinha, gente, eu vou mais ou menos aqui, ó, levar essa folhinha como se tivesse, assim, dividido esse espaço aqui em 3 outros espacinhos, tá? Ó, eu vou fazer assim a folhinha, tamanho mais ou menos de 1/3, ó, do espaço, 1/3, tá bom? Como se eu tivesse dividido esse espacinho aqui, ó, por 3, tá? Faço o meu primeiro pontinho corrente, ó, tá bom? E agora eu faço um pontinho reto, aonde eu chego aqui, ó, nesse ponto do espaço, que seria, né, a outra terceira parte lá, ó, inclinadinho, né, próximo da linha da esquerda, equivalente a 2/3 aqui, né, ó, equivalente a 2/3, tá, do espacinho. E eu tô fazendo isso no olhômetro, mas se você quiser traçar outras linhas paralelas aqui, ó, no centro do trabalho para trabalhar, pode também. Agora, para dar certo, como é que a gente vai fazer? Aqui, aonde essa linha reta saiu, tá vendo? Nesse alinhamento aqui, eu vou começar outro ponto corrente. Ó. Bem no alinhamento da onde saiu minha linha reta, tá? Faço o movimento do ponto corrente e vou sair bem direitinho aonde a minha linha reta terminou, ó. Essa aqui é a ponta lá de cima do meu raminho que eu tô bordando. Estão vendo? E agora? Agora é aquela linha reta, né? Inclinadinho. Estão vendo que eu tô trabalhando sempre inclinadinho. Vou chegar pertinho da linha da esquerda, da direita agora, né? Chegar pertinho da linha da direita. Não precisa ficar dividido por 3 certinho, tá? O espaço. Eu tenho que chegar mais próximo da linha da direita e mais próximo da linha da esquerda quando fizer o pontinho reto, tá? Inclinadinho, né? A gente vai descendo com ele, ó. E agora? Agora eu vou verificar. O alinhamento é aqui, ó, né? Olha lá, ó. O alinhamento é aqui. Se você estiver trabalhando com um bastidor, fica mais fácil, né? Para esticar bem a trama e tal. Mas estou trabalhando sem bastidor para mostrar que também é possível, ó. Aqui, nesse alinhamento aqui, eu vou iniciar o meu ponto corrente. E vou fazer o que daí agora? Vou juntar lá, ó, o meu ponto corrente na linha, no finalzinho da linha. Da última folhinha, né, que eu desenhei, ó. E vou fazer meu pontinho corrente. Sabe o que eu tô sentindo aqui agora, ó? Que eu tô fazendo ele muito juntinho, tá? Vamos afastar um pouquinho mais, ó. Eu vou chegar mais próximo da linha, quer ver, ó?
Aqui eu fiz bem juntinho, né? Estão vendo que esse cabinho aqui tava mais compridinho, não tá? Ó, eu vou inclinar mais, olha o que eu vou fazer, inclinar mais e chegar mais próximo lá, ó. Um pouquinho. Vamos ver se vai mudar esse desenho aqui. Eu tô fazendo assim porque pode ser que você tenha, possivelmente em fazer a primeira vez, dificuldade, tá? De ajustar essa distância aqui do tracinho, tá? E a inclinação também. Fique tranquila que você vai conseguir fazer com o tempo, com a prática, ó. Como eu tô fazendo aqui, ó. Observa, se o cabinho ficou muito curto, alonga um pouco mais, tá? O seu primeiro raminho, ele não vai sair tão, como que posso dizer, regular, né? Ele vai sair um pouco diferenciado, tá? Mas a gente, assim, um pontinho diferente do outro, um cabinho diferente do outro, pode ser. Mas a gente tem que pensar que na natureza as coisas não são tão geométricas e regulares assim, né? Né? Os caminhos, eles têm essa imperfeição mesmo, tá? Olha aqui, ó. Aqui ficou mais compridinho e aqui ficou mais curtinho, né? Bem bacana. Então, eu vou botar mais compridinho aqui, ó. Compridinho, inclinadinho, estão vendo, ó? E tô chegando pertinho da linha, ó. Sempre trabalhando assim, inclinando para baixo, pertinho da linha. E agora eu vim aqui no alinhamento, né, da onde a minha linha começou, para poder trabalhar o quê? Para poder trabalhar o meu ponto corrente. Então, vamos fazer assim, com calma, devagar. Se é a primeira vez que você está fazendo o raminho, faça com calma, tá bom? Não tenha pressa, ó. Tá ficando legal, né? Embora ali a parte de cima tenha ficado um pouquinho menor o cabinho, ó, do que o de baixo, ele tá dando um efeito visual bonitinho, né? O que eu tenho que pensar? Que eu preciso descer com a agulha nessa inclinação, mais ou menos uma inclinação aqui, ó, de 45 graus, né? Inclinadinho, chanfrinho, tá? Preciso aproximar da linha do outro lado, né? Que eu tô levando o raminho, ó, bem inclinadinho, né? E preciso voltar ao alinhamento dessa hastezinha, dessa linha que eu tracei, desse cabinho, para poder o quê? Inclinar para o outro lado, ó, e trabalhar mais uma folha. Tá bom, gente? Então, quem fica até o final do vídeo, né? Sempre tem dicas bem legais, né? Pra gente aprender direitinho, tá bom? Ó, aqui, chego perto, inclino para ter o meu raminho. Olha aí. Volto ao alinhamento, né? Ao alinhamento aqui do início do cabinho e faço mais uma folhinha. Vejam, lembrando, né, que eu tô indo lá de cima do raminho para baixo, né? Então, tô fazendo um movimento de bordar de cima para baixo na vertical. Bem legal. Então, gente, acho que agora já o nosso passo a passo já tá bem explicadinho, né? Quem tiver dúvida, pergunte no comentário, tá bom? E agora eu vou só finalizar pra gente ver como ficou no geral, né? Como que ele vai ficar. Compartilhar com vocês uma dica aqui bem importante, tá? Já dei essa dica em outros vídeos, mas vale a pena repetir aqui. Quando estamos trabalhando sem bastidor, com tecidinho de sacaria, um outro tecido qualquer, né? Sem esticar o tecido no bastidor,
Ao invés de a gente puxar a linha no bordado, a gente direciona a linha, tá? Como que a gente faz esse direcionamento? Como que a gente sabe que a gente está direcionando ou puxando? Direcionar a linha é quando você sente que ela toca a trama do tecido, tá? Você para de puxar, você não continua mais a puxar. Você direciona a sua linha. Por que isso, gente? Porque daí não repuxa a trama do tecido, tá? É bem importante prestar atenção neste detalhe, tá bom? Então eu vou finalizar aqui com um cabinho inclinadinho, ó. Vou parar de fazer a folhinha, finalizo com um cabinho, né? E olha como ficou atrás, ó. Que legal. E arremato, né? Faço um arremate. Posso fazer um nozinho e depois só prender a linha por aqui, como posso também abraçar aqui, ó, para fazer um nozinho, tá? Eu prefiro fazer um nozinho bem encostadinho aqui no tecido, então eu vou mostrar para vocês como que eu faço isso, ó. Eu passo aqui a linha por dentro, né? Faço um arco assim, ó, com a linha, ó, tá vendo? Passo por dentro desse arco, ajusto bem pertinho do tecido, ó, e seguro com a minha unha assim o nozinho junto do tecido e puxo, tá? Aí o nozinho fica bem juntinho do tecido, tá? Você pode cortar aqui, como você pode também agora colocar a linha pra cá, ó, tá? Prender a linha pra cá e cortar, né? Pode passar mais vezes em outros pontos, se você quiser, tá? Fica à vontade, como você quiser deixar o verso do seu trabalho. Isso é muito particular de cada um, tá? Tem pessoas que preferem um verso mais perfeito, outras não se importam tanto, que eu sempre digo, importante é você se sentir feliz no seu bordado. Olha aí, temos mais um raminho pronto. Então, o que acharam? Isso que eu falei, gente, ó, prestem atenção aqui, ó, no detalhe do cabinho que eu falei pra vocês. Onde é que tá a minha agulha? Agulhinha, tá pendurada na linha ainda. Danadinha, volta aqui. Tá, olha aqui, ó. Vejam como o cabinho tá compridinho aqui e aqui tá mais curtinho. Estão vendo, ó? Essa diferença? Isso aqui você vai regulando no seu bordado conforme você quer, tá bom? Isso aqui com o tempo vocês vão, com a experiência de vocês, conseguindo deixar do jeitinho que vocês querem. Outra coisa muito importante, ame o seu primeiro bordado. Olhe o seu primeiro trabalho com um olhar carinhoso, como uma grande conquista. Encare o bordado como uma linda experiência criativa. Assim, você consegue fluir muito melhor nos seus estudos de bordado, você consegue se valorizar enquanto pessoa, enquanto criadora. Isso é muito importante nesse processo do aprendizado inicial. Sabe por quê? Porque a gente se critica demais, né? A gente olha o nosso bordado e pensa assim, ai, como ficou tortinho, como essa linha ficou fora do lugar. Nada disso. Você tem que valorizar aquilo que você consegue fazer, do jeito que você consegue fazer. Então eu quero te encorajar a bordar esse raminho aí pela primeira vez e depois você me conta, tá? Me conta se você conseguiu. Vai lá no Instagram, me seguir, me conta por lá também. Eu também converso com minhas alunas por lá. E participe das lives de domingo, 10 da manhã. Neste domingo nós vamos fazer, na última live do mês, um trabalho manual. Vamos fazer um marcador de página muito fofo, trabalhando com pontinhos básicos do bordado, tá? Então eu vou ensinar vocês a desenhar o arabesco desse marcadorzinho de página, como desenhar, como fazer, passo a passo, toda essa pecinha artesanal bordada. Então tá super convidado, convidada para participar da live. Eu espero você domingo e nos próximos vídeos aqui do canal, que estão aparecendo aqui no cantinho. Não esquece! Deixa o like, hein? Compartilha esse vídeo com quem você ama e com quem você acha que vai ajudar. Beijo, até a próxima!